Olá e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar a fundo no mundo dos Vikings e acreditem, a história real é muito, mas muito mais incrível do que qualquer lenda que já tenham ouvido. Bem, antes de arrancarmos, temos de resolver já uma coisa. Aquela imagem super famosa do guerreiro viking com um capacete cheio de chifres, esqueçam lá isso. É um mito completo, uma invenção muito posterior. A verdade, essa sim, é fascinante. E para percebermos quem eram os Vikings, o ponto de partida tem de ser o mar. Eles eram verdadeiros senhores dos oceanos. Foi essa capacidade incrível de navegar que deu o pontapé de saída para uma era que mudou o mundo. Mas fica a pergunta, não é? O que é que leva um povo inteiro a largar tudo? A meter-se em barcos e a atravessar mares perigosos e desconhecidos? A resposta não é nada simples. Basicamente foi uma tempestade perfeita de razões. Primeiro, a terra na Escandinávia não chegava para todos. Era difícil cultivar. Depois, havia a sede de riqueza, que podia vir tanto do comércio como, claro, de ataques bem-sucedidos. E como não havia um grande rei a mandar em tudo, cada chefe local tinha a liberdade de arriscar e ir à procura da sua sorte. E esta era viking não foi coisa de um dia para o outro. Durou quase 300 anos. O marco que costuma ser apontado como o início de tudo é o famoso ataque ao mosteiro de Lindisfarne, em Inglaterra, no ano de 793. E o fim simbólico? Bem, esse é geralmente associado à Batalha de Stamford Bridge, em 1066. Foi aí que a maré começou a virar. Ok, já falamos das viagens no mar, mas e em terra? Como é que eles se organizavam? É que a ideia de que eram apenas bandos de bárbaros selvagens não podia estar mais longe da verdade. Eles tinham uma sociedade muito bem estruturada. A sociedade deles era como uma pirâmide com 3 degraus bem definidos. Lá no topo estavam os Jarls, que eram os nobres, os ricos com terras e poder. A seguir, no meio, e era a maior parte da população, estavam os Carls. Eram homens livres, agricultores, artesãos, guerreiros, a base da sociedade, vá. E por fim, na base de tudo, estavam os Thralls, que eram pessoas escravizadas e faziam os trabalhos mais pesados. Agora, preparem-se para uma coisa mesmo impressionante. O sistema de leis deles. Tinham algo chamado Thing. O que era isto? Basicamente, uma grande assembleia ao ar livre, onde todos os homens livres se juntavam para decidir as leis, julgar crimes. Era uma espécie de parlamento e tribunal, tudo junto. E para a época, isto era incrivelmente avançado. E para que se perceba o quão importante isto era, pensem nisto. O Althing, que era o Thing principal da Islândia, foi criado no ano 930. E o mais incrível? Ainda existe hoje. É um dos parlamentos mais antigos do mundo que continua em funcionamento. Impressionante, não é? Mas a vida de um Viking não era só batalhas e barcos. Essa é só a parte da história que ficou mais famosa. A verdade é que a grande maioria das pessoas tinha uma vida bem diferente, mais ligada à terra e à família. E falando em vida familiar, aqui vem uma das maiores surpresas sobre os vikings. As mulheres tinham direitos que eram quase impensáveis noutras partes da Europa na mesma altura. Podiam ser donas de propriedades, podiam pedir o divórcio se as coisas não corressem bem, e quando os homens iam para o mar, eram elas que mandavam em tudo. As chaves que traziam penduradas eram mesmo um símbolo de que a casa estava sob a sua autoridade. É isso mesmo. A realidade é que a maior parte dos vikings eram agricultores. Viviam em quintas, em família, e as casas deles eram muito características, as famosas casas compridas. Eram edifícios enormes, feitos de madeira e pedra, onde vivia a família toda junta, para se protegerem do frio intenso do norte. Então, como é que um povo de agricultores se transformou nos maiores navegadores do seu tempo? A resposta está na tecnologia. Eles eram engenheiros e inovadores absolutamente geniais, sobretudo na construção de barcos. O grande segredo deles chamava-se construção em clinker. O que é isto? Imaginem as tábuas de madeira do barco a serem sobrepostas umas nas outras, um bocadinho como as telhas num telhado. Esta técnica criava um casco que era super resistente, mas ao mesmo tempo flexível o suficiente para aguentar as ondas do mar alto. Era pura genialidade. E o exemplo máximo disto era o famoso Drakkar, o navio de guerra deles. Podia chegar a ter quase 30 metros, mas o pormenor mais importante nem era o tamanho. Era o calado. Calado é a parte do navio que fica debaixo de água. E por que é que isto era tão importante? Porque com um calado de apenas 1 metro, um Drakkar conseguia fazer duas coisas incríveis. Atravessar o oceano e, logo a seguir, navegar por rios muito pouco profundos. Isto permitia-lhes aparecer de surpresa em sítios onde ninguém os esperava. Era uma vantagem tática brutal. Ok, mas esperem lá. Barcos incríveis? Sim, mas como é que eles sabiam para onde ir, sem bússolas nem GPS? É aqui que a história fica ainda melhor. Eles navegavam usando a natureza. Liam as estrelas à noite, seguiam a rota das aves migratórias e até usavam uns cristais especiais, as chamadas
pedras do sol para encontrar o sol mesmo em dias de nevoeiro. Eram verdadeiros peritos. Claro que, como tudo na história, esta era também chegou ao fim. Vamos então perceber o que aconteceu e, mais importante, qual foi o legado que os vikings deixaram para trás. Não foi um final abrupto, foi uma transformação lenta. Pouco a pouco foram-se convertendo ao cristianismo, o que mudou muita coisa na cultura deles. Os reinos da Dinamarca, Noruega e Suécia começaram a unir-se. Basicamente, foram-se integrando na Europa e a cultura dos ataques foi dando lugar a uma vida mais normal, com comércio e política. Portanto, no final, olhar para os vikings e vir apenas guerreiros é ver uma parte muito pequena da história. Eles foram muito mais do que isso. Foram comerciantes que criaram rotas por todo o mundo, foram exploradores que chegaram à América quase 500 anos antes de Colombo e foram inovadores que construíram os melhores barcos da sua época. E é por isso que terminamos com esta questão. Então, quem eram eles? Guerreiros, comerciantes, agricultores, engenheiros? A resposta certa é tudo isso. Era um povo incrivelmente complexo e multifacetado. E a sua verdadeira história é, sem dúvida, muito mais interessante do que o simples mito do capacete com chifres.